No estúdio da Itatiaia já está o Cláudio Rezende. Mais tarde estaremos lá na Arena, depois da vitória no Clássico. Quais são as primeiras informações do Galo para essa estreia, Claudão? Um abraço para você, bom dia. Bom dia, Pedro Abílio, bom dia a todos. Rádio Esportes, vai começar o Brasileirão, hein? Quem tava de férias aí já assustou, né? Brasileirão no dia 28 de janeiro. Mas é o que a gente gosta, né? O Brasileirão, campeonato de pontos corridos. Vamos até o fim do ano aí com o Brasileirão e o Galo quer fazer diferente dos últimos anos em que disputou a segunda página da tabela de classificação. Esse ano, com a remodelação, a remodelagem desse elenco do Atlético, a expectativa é que o Galo tenha um campeonato melhor, que brigue lá em cima. E aí a expectativa já para a estreia, hoje contra o Palmeiras, um dos candidatos ao título, na Arena MRV, 7 da noite, é pra começar com tudo, hein? Esse Brasileirão, depois da vitória no Clássico. O Galo chega animado. Agora, eu falava em manchete, Pedro, o Galo tenta quebrar um tabu em estreias do Campeonato Brasileiro. O Galo não vence desde 2022. Naquela oportunidade, 2-0 sobre o Inter no Mineirão, o Internacional de Porto Alegre. Em 2023, o Galo perdeu pro Vasco no Mineirão, por 2-1. Em 2024 foi um 0-0 com o Corinthians, lá em São Paulo. E no ano passado, o torcedor vai se lembrar, perdeu pro Grêmio, 2-1. O Atlético perdeu um caminhão de gols no início do jogo, depois deu Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Então o Galo não vence em estreia no Brasileirão desde 2022. E aí tem esse tabu aí para quebrar hoje contra o Palmeiras. Num retrospecto geral de pontos corridos, que começou lá em 2003... o Galo até venceu mais, né? São 23 partidas na abertura do torneio, com 10 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Um aproveitamento aí de 55%. Mas, ultimamente, o Galo não vem se dando bem em estreias do Campeonato Brasileiro. E vai pegar um time que vem sendo asa negra, né? O Palmeiras, nos últimos tempos, Pedro Abílio, o Galo vem tendo muitas dificuldades. Até aqui, inclusive, na Arena MRV, foram 2 jogos, né? Entre Galo e Palmeiras. E o Palmeiras venceu em 2025 agora, né, recente, 3-0, em 2024 foi 4-0 para o Palmeiras. Então o Galo tomou 2 lenhadas contra o Palmeiras em jogos recentes na Arena MRV. Então, para quebrar esse outro tabu, venceu o Palmeiras hoje na Arena MRV. São alguns desafios aí do time do Sampaoli para esse jogo. O regime de concentração, os atletas chegaram agora no final da manhã para o almoço agora na cidade do Galo. E fica aquela interrogação, né? O Sampaoli vai repetir o time? Ou ele vai colocar um Galo bem parecido? A tendência é essa, porque o time foi bem, jogou com autoridade no Clássico, venceu um rival que tá pronto, assim como o Palmeiras, né? Vem uma base aí do Abel Ferreira com o time do Palmeiras muito forte. Então o Sampaoli deve manter uma base. Não pode não ter o Preciado, que tem aí a entorse no tornozelo, vem fazendo tratamento intensivo, mas eu vou naquela mesma linha do Vitor Hugo, zagueiro no Clássico. Não acho que a turma vai arriscar com o jogador nesse início de ano, mesmo sendo um jogo importante, é o Palmeiras, mas tem muita coisa pela frente, né? Estamos aí no finalzinho da pré-temporada ainda no Galo. E aí o Preciado, ficando de fora do jogo, pode pintar o Alan Franco por ali. Se virou bem, né? O Alan Franco como lateral pela direita naquele Clássico contra o Cruzeiro. Tem o Natanael como opção? Tem, jogador da posição, mas não vem jogando nos últimos jogos, né? E aí vamos ver, né? O Sampaoli repete a turma lá da frente e deu um entrosamento importante, né? O Dudu, assistência pro Bernard, depois gol do Hulk. É uma tendência aí para esse Galo de hoje na Arena MRV, viu, Pedro? Boa, Claudão. A gente já vai falar sobre esse time, mas eu quero inaugurar aqui o papo com os nossos comentaristas nesta quarta-feira a respeito da briga do Atlético no Campeonato Brasileiro. Qual é? Onde vai ser? Onde o Galo vai brigar neste Brasileirão de 2026? Meu bom dia para você com essa pergunta facinha, viu, Nath Fiuza? Meu bom dia para você também, viu, Pedro? E a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, meu abraço também pro Cláudio, pro Ale Oliveira. Pois é, eu acho que as expectativas neste início de temporada, elas precisam ser alinhadas ao que a gente tem de renovação de elenco, aos resultados que a gente viu o Atlético conquistar até agora, mas principalmente a vitória no Clássico no último final de semana. Eu tenho uma expectativa muito grande de que o Atlético tenha aprendido, digamos assim, a lição nas 2 últimas temporadas em que sofreu muito com o brasileiro.
Brasileiro. A gente sabe que o calendário é difícil, é necessário por vezes fazer escolhas. O Atlético fez escolhas que o levaram até a final das Copas, né? Que poderia ter vindo o título, enfim. Mas eu acho que se manter bem no Campeonato Brasileiro acaba sendo um parâmetro também para as demais competições. Eu acho que não é uma coincidência, como o Flamengo, que na temporada passada ganhou o Brasileiro e a Libertadores, como o Palmeiras já fez Brasileiro e Copa do Brasil, como o próprio Atlético fez isso em 2021. Porque eu acho que se você se mantém brigando em alto nível, competindo ali no Campeonato Brasileiro, você consegue também desempenhar bem nas outras competições, e aí são ajustes de elenco, de calendário, e a importância de ter um elenco forte também para você conseguir brigar, né, em todas as frentes. Eu colocaria o Atlético brigando na parte de cima da tabela. Ainda não coloco o Galo como um candidato ao título, mas vejo o Atlético com essa mudança de pensamentos, reforços, enfim, um elenco mais encorpado para dessa vez não deixar escapar uma vaga no torneio continental na Libertadores. E se você tá brigando lá em cima, uma hora você pode acabar surpreendendo, né? Com certeza, Nath. Quero saber de você também, Ale Oliveira. Concorda com a Nath Fiuza? Onde você acredita que estará a briga do Atlético em termos de tabela no Brasileirão que começa hoje? Bom dia, Ale. Bom dia, viu, Pedrão, aos companheiros. Eu sempre concordo com a Nath Fiuza. Bom dia especial para quem nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu quero ver, viu, Ale? Fazer previsão em janeiro, o campeonato vai terminar em dezembro. Verdade. E o futebol brasileiro gastando janela no meio. E treinador pra lá, treinador pra cá, e Copa do Mundo, que também muda muita coisa, realmente não é fácil, até porque o Atlético, é bom você fazer essa lembrança, viu, Claudião, sempre pertinente, porque o Atlético tem vários jogadores convocáveis, né, internacionais, que a gente fala aqui, são de seleção, né, então isso também causa algum tipo de prejuízo, né? Então é sempre mais complicado. A gente falou muito aí dessa mudança do calendário, em que os clubes estão se adaptando, a gente também, né? Mas a gente vê, assim, potencialmente, pelo elenco que está sendo montado, que o Atlético tem uma boa condição de brigar na parte de cima da tabela. Evidentemente que os investimentos feitos ali por Palmeiras e Flamengo, eles extrapolam um pouco, né? Mas eu tenho expectativa que esse Atlético brigue ali na parte de cima, ali por vaga direta na Libertadores. Tem muita coisa para acontecer, muitas vezes também o que acaba influenciando, foi o caso do Atlético nos 2 últimos anos, né? São as Copas, né? Então o Atlético avançou na Copa do Brasil ano retrasado e na Libertadores, no ano passado na Sul-Americana, e isso acabou atrapalhando o desempenho também no Brasileiro. Mas de qualquer maneira, eu pelo menos tenho a esperança que os mineiros, de modo geral, consigam brigar na parte de cima da tabela. É o que veremos a partir de hoje. Vamos acompanhar aqui na Itatiaia também. Deixa eu fazer uma pausa rápida no Rádio Esporte, aí a gente vai trazer o Rubem Júnior com as notícias do Palmeiras e também vamos trazer o Marques, mais um na roda de comentaristas da Itatiaia, falando da estreia do Campeonato Brasileiro. Logo mais 54, deixa eu trazer o Rubem Júnior aqui pra gente falar do Palmeiras também. O Palmeiras do técnico Abel Ferreira, que ganhou o clássico no fim de semana. Um abraço pra você. Bom dia, Rubinho. Bom dia pra você também, Pedro. Pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando 11h54, o Palmeiras tem apenas uma derrota no Campeonato Paulista, foi para o Novo Horizontino, placar de 4-0 com time reserva, e agora tenta emplacar, né, pelo menos um bom início no Campeonato Brasileiro. Uma baixa no ataque, também um reforço, perdeu o Felipe Anderson, sequer veio com a delegação, chegou ontem à tarde em BH, está concentrada no Hotel Ouro Minas. Por outro lado, Vitor Roque, atleta que veio contratado a peso de ouro na última temporada, correspondeu dentro de campo, se recuperou de dores no joelho, está relacionado. Se não der para ele, vai o paraguaio Sousa. É esse Palmeiras que está na segunda colocação do Campeonato Paulista, tem 12 pontos e vive algumas situações, né, extracampo. Já perdeu na última temporada o goleiro Everton, tem também agora a possível saída do Rafael Veiga para o América do México, os valores mantidos em sigilo, mas tudo indica que deve deixar o Palmeiras o atleta de 30 anos que já tem 11 títulos e tinha contrato até março de 2027. Olha um provável time para hoje, com Carlos Miguel,
Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux, reencontra o Atlético e Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Maurício, Alan, o Garoto, Vitor Roque Sousa e Flaco Lopes é o provável Palmeiras que vem com tudo para o Brasileiro, Pedro. Boa, o Verdão para este jogo de logo mais. Eu quero saber do Olê Marquês, ídolo da massa do Galo. Qual postura esperar depois da vitória no Clássico, diante desse forte Palmeiras? Alô, Marques, um abraço, bom dia! Fala, Pedro Abílio, bom dia a todos. Meu amigo, hoje começa o Brasileirão que vai até a primeira semana de dezembro, né? Com uma parada importante no meio do ano para a Copa do Mundo, mas só jogaço, né, Pedro? Essa é a realidade. Atlético e Palmeiras que têm sido protagonistas no cenário nacional e sul-americano, sempre chegando à frente nas competições, né? O Atlético no jogo contra o Cruzeiro achou uma fórmula legal, né? Para encarar os times mais prontos. Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo são times mais prontos hoje no cenário nacional, e o Atlético deixou de jogar com aquela linha de 3, né? Com 3 zagueiros, formou 4 lá atrás, né? Brigou mais pela bola no meio de campo. Acho que no plano tático e técnico o Atlético encontrou uma fórmula ou um plano B, pelo menos, para estar jogando esta competição. Mas eu vou além, Pedro, essa não é uma competição que se joga só na base da técnica e da tática, né? Você tem que colocar algo mais. A torcida do Galo sempre prestigia essa competição, vai estar presente e lotando a sua arena sempre quando a sua equipe, sempre quando o Atlético demonstrar dentro do campo o que ele fez diante do Cruzeiro, né? Sendo protagonista, tendo uma postura competitiva, tendo uma mobilização importante, né? Todos os atletas correndo muito e se dedicando dentro do campo para ganhar os seus jogos, né? Para fazer o resultado positivo. Aí a torcida lá na arquibancada compra o barulho. Pedro, a história desse clube sempre mostrou isso. Se os caras dentro do campo correspondem jogando com garra e com raça, o trabalho lá de fora, meu filho, é sempre muito bem feito pela massa do Galo. A gente torce que em mais essa temporada, né? O Atlético, os atletas dentro do campo e a torcida na arquibancada tenham uma sintonia perfeita que é a história deste clube, né? Para que ele consiga fazer uma campanha altamente positiva, né? O Atlético se mobilizou e trouxe bons reforços para agregar valor a essa equipe. A gente espera que todos eles consigam, já nessa primeira partida, mostrar o que o Atlético quer para a competição. E o Atlético tem que lutar muito, como é a história e o hino deste clube, meu velho. Vamos torcer muito para uma grande campanha do Clube Atlético Mineiro. Pedro, um forte abraço a todos, né? E mais tarde estaremos todos lá na arena. Abraço. Abraço pra você também, Marques, aqui na Itatiaia, analisando este Galo contra o Palmeiras. O que mais a gente destaca, Cláudio Rezende, dessa preparação do time do Sampaoli para estrear no Brasileiro? O Sampaoli falou que a pré-temporada terminou, né? Agora, com o início do Campeonato Brasileiro, ele vai analisar jogo a jogo. Ele tinha feito a planificação, times mistos, até o Clássico. No Clássico ele colocou o que tem de melhor. Inclusive, até pro Ale Oliveira, pra Nath, ontem o Atlético postou aí nas suas redes sociais, no Galo TV, olha o treinamento físico do Galo ali. A turma subindo a escada ali com o preparador físico do Sampaoli e ele colocando a turma pra subir escada. A gente normalmente não vê isso mais, né? No futebol, mas a turma teve que dar aquele sanguinho, subir as escadas ali do lado do campo da cidade do Galo. Ainda faz parte um pouquinho aí da pré-temporada com o Pablo Fernandes. Essa aí da escala maior é mais difícil, né? Pra quem tá no YouTube aí. Quem tá no YouTube tá acompanhando, subindo a arquibancada ali. Só de ver isso aí, meu joelho já chora, né? Aliás, A Sierra tá ali, ó. Olha. Novo reforço. Não só pela artrose, mas a gente fazia isso aí. Eu sou de 73, tá? 1973. Então, quando eu era da base, eu joguei na base campo, eu joguei na base do Palmeiras. E tinha o Parque Antártica, né? Evidentemente não era o Allianz Parque. E a gente fazia muito desse treino aí. Eu acho que é tipo um treino raiz, né? Que fala. Vale a pena ver de novo, né? Mas isso aí dá um joelho. Nossa, parece que você pegou um martelo e dá no teu. Mas tá bom, o treino tá bom. Até porque se não fizer, esse aí é o do Pedro, não? Esse é o amigo do Pedro? Se não fizer, meu amigo. Aí já sabe, vai. O preparador físico que deu um soco no Pedro, é esse aí. Esse aí. Da comissão do Sampaoli. Se não fizer, é boxe, meu amigo. É isso aí, o boxe. Meio-dia.
aqui na Itatiaia. Mas a gente tem o provável time do Galo, aí eu não sei se o Ale vai concordar, né? Não. Com o Campinho, eu acho que ele concorda com o Campinho meu, normalmente. Mas vamos ver, vamos lá, ó, Everson no gol. Eu coloquei ali o Preciado em dúvida, mas difícil, né, do aproveitamento dele, vinha fazendo fisioterapia. O Franco foi quem jogou ali, depois no clássico. Juan Alonso e Renan Lodge. Maicon, Igor Gomes, Vitor Hugo, Dudu, Hulk e o Bernard, né? O Hulk lá como um centroavante, o homem mais à frente, o Dudu pela esquerda, o Bernard chegando também. Tem algumas possibilidades, né? Ele tem o Vitor Hugo zagueiro também, disponível de novo. Ele tem o Alexandre, né? Fez o primeiro jogo no ano. E tem o Scarpa. O Scarpa, ele explicou que ali no meio, viu, Alê? Tem que marcar mais para jogar no meio, centralizado. Como vem jogando ali Igor Gomes, Vitor Hugo e Maicon, ele teria que marcar mais, por isso que ele não coloca o Scarpa por ali, coloca ele mais pelo lado direito, né? Eu já o fato dele, se ele jogar realmente com 2 zagueiros, já me agrada bastante. Eu elogiei muito o Sampaoli por essa decisão. Eu acho que não funcionou com 3 zagueiros, ele não tem 3 zagueiros para jogar e ele tem gente boa para jogar ali do meio para frente. Então, eu gostei da mudança, acho que foi providencial e acho que isso ajudou muito a melhora o desempenho do time. Evidentemente que Dudu e Hulk são caras que não podem faltar, não nos jogos menores ou no Campeonato Mineiro, mas os grandes jogos, Dudu e Hulk, eu acho que não existe mais dúvida, né? Já existiu na cabeça dele em algum momento, mas não existe mais dúvida com relação a essa dupla. Mas, por exemplo, vamos supor que ele queira mais marcação no meio-campo, né? Que já tem Maicon e o Vitor Hugo, que era do Flamengo, que realmente está jogando muito bem. Se ele quiser mais marcação, o Alexandre marca mais do que o Igor Gomes, né? E até a função dele de segundo volante, já trabalhou na lateral esquerda também, e é melhor tecnicamente. Se ele quiser mais criação, aí o Scarpa é mais criativo do que o Igor Gomes. Então, assim, os 2 zagueiros me agradam bastante, mas eu ainda faria 2 mudanças aí. Alexandre no lugar do Igor Gomes e o Scarpa no lugar do Bernardo. Seriam minhas 2 alterações do meu time ideal, do meu Atlético ideal. Hoje, com o que ele tem à disposição, passaria muito por isso aí, viu, o Claudião? Muito bem. Eu queria saber de você, Nath, em relação à ala direita ali, a linha de 2 zagueiros e possivelmente sem o Preciado. A gente nem está considerando, de acordo com o que ele fez no Clássico, essa possibilidade do Natanael jogar por ali. O que é que você faria para preencher essa lacuna, caso realmente venha a ser uma lacuna, se o Preciado realmente não tiver condições para mais tarde, Nath? Olha, eu iria pelo mesmo caminho do Sampaoli. Eu acho que o Franco, é claro que com o Alan Franco na lateral, você não vai ter um lateral que vai apoiar, que vai chegar à linha de fundo, mas pelo menos você tem a segurança de que vai ser um local ali, de que não vai ser avenida para o adversário, porque o Alan Franco é um volante de origem e especialista em marcar. O Natanael, por mais que ele seja um lateral que chega mais no campo ofensivo, que tenta ali jogadas de cruzamento de linha de fundo, ele não passa segurança. E um lateral precisa saber marcar, tem que passar segurança no sistema defensivo. Não adianta só ser bom lá na frente, né? Então eu acho que essa escolha que ele faz pelo Franco, na ausência do Preciado, torcer para que ele esteja de volta o quanto antes, porque eu acho que as laterais do Atlético ganharam muito nessa temporada, 2 jogadores experientes, né? Jogadores aí de seleção, tanto o Renan Lodge quanto o Preciado, mas enquanto ele não estiver disponível, eu iria por esse mesmo caminho aí do Alan Franco, até porque pro meio campo ele tem outras opções. O Franco vinha jogando como um primeiro volante, mas o Maicon tá quebrando também esse galho, digamos assim, é uma alternativa, até ver também se chega de fato um novo primeiro volante para esse elenco, né? Então ele tem outras opções para segundo volante, ele tem o Igor Gomes, ele tem o próprio Alexander, que o Ale chamava a atenção. Então acho que dá para mexer na configuração ali, tirar o Franco do meio campo, colocá-lo na direita, sem também ter um prejuízo para esse setor ali da meiuca. Sobre outras alterações que eu faria, eu tenho muitas ressalvas quanto ao Júnior Alonso. O Vitor Hugo não é o meu zagueiro dos sonhos, não, mas acho que ele ainda passa um pouco mais de segurança atualmente do que o Alonso, até pela capacidade física, a velocidade, né? Então eu manteria, obviamente, os 2 zagueiros, mas eu faria essa alteração, daria uma oportunidade ao Vitor Hugo, que eu acho que é o que está tendo pro momento, né? Vamos ver se o Atlético vem com outro zagueiro também. E concordo com o Ale. O Alexander, eu acho que é um cara que precisa ter mais sequência nesse time. O Scarpa, vamos ver também, né? Daqui a pouco
pouco com o Cassierra disponível, como que ele faz essa configuração ofensiva, se o Bernard, por exemplo, pode sair para ter ali o Cassierra jogando junto com o Hulk, né? Uma dupla ali, e ainda o Dudu pela esquerda. Vamos ver, mas para começar hoje, eu acho que pelo menos a formação tática ele encontrou. Ô Pedrão, desculpa. Só que eu tô vendo aqui o campinho do Claudião e vendo... o São Paulo, ele tá ficando com poucas opções dos ruins, né? Ele tá diminuindo os ruins. Tá. Ele é um amante. Quem, por exemplo? Não, por exemplo, ele já não tem o Rony, que pra ele era titular do Hulk, né? E do Scarpa também. Já não tem o Rony, ele já não tem o Biel, também tá indo embora, né? Ele já não vai ter, talvez, o Júnior Santos. Não é isso? Quem mais que foi embora aí desse... o Menino, Gabriel Menino. Então, ele tá ficando com poucas opções de ruim. Você vê que, mesmo, por exemplo, a gente discordando um pouco da escalação dele, a escalação dele tá boa. Perto do que ele já fez, a escalação dele tá boa. Então, isso é sinal de que o elenco tá sendo bem montado, os reforços são importantes. E isso é um sinal muito positivo pro torcedor do Atlético. Ô, Ale, Nath, e de postura? Porque eu tô revendo aqui, aliás, falamos de peças, né, Everson, Juan, Vitor Hugo, Alonso, 3 zagueiros, Saravia na direita, Arana na esquerda, Igor Gomes, Alan Franco, Scarpa, Dudu e Rony. Foi a escalação do Sampaoli no dia 3 de dezembro, quando o Galo tomou 3-0 do Palmeiras na Arena, num jogo em que com 20 minutos já estava perdendo por 2-0. O que fazer para evitar, né? E em termos de postura, o que você espera? O Rubinho trouxe pra gente as informações do Palmeiras mais cedo, né? Tem Marlon Freitas, que começa esse campeonato brasileiro, começa essa temporada com uma grande novidade do Palmeiras, tem o Vitor Roque como baixa. O que a gente pode esperar de postura e o que o Galo tem que fazer no início do jogo para não sair tomando 2-0 com 20 minutos, Ale? Eu achei muito inteligente a postura do Sampaoli no Clássico, porque o Cruzeiro, assim como o Palmeiras, marca muito forte a saída de bola do adversário. Isso é uma característica dos atacantes dos dois times. No Cruzeiro você tem jogadores que ficam ali à frente, que nem são atacantes. O Christian não é um atacante, né? Então marca muito forte. O Caio Jorge tem essa característica. O Wanderson, ele até marca melhor que ataca. E no Palmeiras é uma obrigação, né? O Abel, ele exige esse trabalho de marcação dos seus atacantes. E o Atlético, o que ele fez? Não saiu jogando. Não brigou com a pressão, até porque não tem condição para isso, com o Tressoldi, com o Alonso, que é lento, né? Ele não tinha um entrosamento ali com o Preciado, e embora o Lodi já tenha uma condição melhor, ele não brigou com a pressão, com a marcação-pressão do Cruzeiro, e acho que ele deve fazer a mesma coisa com o Palmeiras. Mas não vai sair jogando. Não, tem outras maneiras de você agredir o adversário. E assim, sincero, honestamente, se você tem uma marcação muito forte na pressão do seu rival, e você não tem uma saída ainda que está bem definida, que está bem organizada, está bem estruturada, eu acho que está certo. Várias e várias vezes o Everson quebrou essa bola pro ataque e o Atlético brigou pela segunda bola e depois foi jogar. Então acho que essa é uma postura que mostra inteligência e cautela. E agora, no mais, é jogar o que o Atlético tá preparado para fazer, que é marcar, quer tentar explorar principalmente os lados do campo, quer ter uma armação um pouco mais qualificada com o Vitor Hugo principalmente, é procurar o Dudu, que está numa fase muito boa e certamente tem uma motivação extra de jogar contra o Palmeiras, tentar explorar mais o Hulk, alimentar mais o centroavante. Então, no mais é a mesma coisa. Agora, sair jogando contra o Palmeiras com uma zaga que ainda não está trabalhada para isso, eu acho perigoso. Palmeiras que também sabe jogar quando não tem a bola, né, Nath? É um time com transição rápida muito forte. É uma das principais características, né, desse time do Abel Ferreira. No ano passado, inclusive, em alguns momentos, o Palmeiras chegou até a ser criticado por isso, né? Porque é sempre aquela bola longa que vem do zagueiro, já buscando o Vitor Roque, já buscando o Flaco Lopes. Mas, obviamente, o Palmeiras é um time que tem muita qualidade, é uma base já formada, um trabalho muito mais longevo, né, do que o do Sampaoli, o trabalho do Abel Ferreira. Então, é natural que eu acho que o Palmeiras hoje vai para essa pegada de tentar marcar, roubar essa bola. E aí eu acho que pro Atlético, né, não
ter essa bola nos pés dos zagueiros, não correr o risco de já perder essa posse muito ali num lugar de ameaça, seria o melhor caminho. Agora, é importante também que o Atlético repita a postura de intensidade, né, de agressividade na marcação, inclusive com o Hulk correndo também sem a bola, Dudu também correndo sem a bola, todo mundo ajudando, todo mundo pressionando, assim como foi o Clássico. A gente sabe que o Clássico é um jogo que te dá uma energia diferente, tem muita rivalidade envolvida, não adianta, os próprios jogadores falam isso abertamente, que o dia do Clássico é um dia diferente, mas eu gostaria muito que o Atlético encarasse o Brasileirão como um Clássico de 38 rodadas, um time mais intenso, um time de mais pegada. É claro que o cansaço do calendário precisa ser considerado, a parte física, as lesões elas vão acontecer, há jogos em que existem ali prioridades, né? Você está falando de um duelo inicial contra o Palmeiras, pô, se você tira pontos do Palmeiras, você já está tirando pontos de um adversário direto ali na parte de cima da tabela, que é o lugar onde você quer estar colocado, mas de modo geral que seja um Atlético mais dedicado a jogar essa competição com mais ímpeto, né? E que isso se reflita também na postura da equipe dentro do campo, um time marcando mais, pressionando mais, brigando mais, né? Porque a gente sabe que isso faz a diferença. Boa, Nath. A Cláudio Rezende, meio-dia com 11 minutos. O que mais a gente destaca do Atlético? Lembrando que é uma semana importante de bastidor também, né, Claudão? É sim. E o Ale falou aí de elenco no Atlético, a gente projetando aquele provável time, no Clássico já foram elogiadas as mexidas, né, do Sampaoli. Hoje, por exemplo, ele pode promover a estreia do Cassierra, que já tem o nome no bid. O Alan Minda não jogou ainda, tá nessa expectativa aí, o garoto. Mas aí ele tem também Renier, Scarpa, tem o Coelho, tem o Alexander, tem muita gente boa, né? Para ele colocar em campo hoje são 5 alterações, melhorou a vida aí do Sampaoli com essas mexidas. O Galo segue ainda na questão do mercado da bola, buscando reforços, né? Volantes, o Galo tem algumas possibilidades aí aparecendo, pelo que eu pude apurar, junto com o Henrique André, pode pintar uma situação de volante nos próximos dias, aqueles nomes que estão sendo comentados, pode pintar um outro nome aí, vamos ver o que o Atlético vai ainda definir com relação a volante. E as saídas, né? O Rony já viajando para Santos, o Biel já foi embora, o Júnior Santos caminhando bem, a situação para a saída dele também, então o Galo definindo essas situações para ajuste de elenco, saídas e, lógico, chegadas também de jogadores. Vamos prestar serviço, Pedro? Bora lá. A partir de R$25 hoje tem ingresso para sócio do Galo. E a parcial do Atlético nesse momento é de 21 mil garantidos. Então o horário é de 7 horas da noite, horário mais cedo, né? Tem o pessoal de férias ainda, férias escolares, então vale a pena, né? Depois da vitória no Clássico acompanhar o Galão, um grande jogo aí com o Palmeiras, do outro lado também bons nomes, então tem aquela promoção no setor Internorte para todas as categorias de sócio, R$ 29,90. Então o torcedor do Galo ainda pode comprar ingressos para lotar a Arena MRV e empurrar o time hoje. É jogo grande, a Itatiaia acompanhando tudo de perto, né, Pedro? A arbitragem do Bruno Arleu, se ele não apitar nem eu, lá do Rio de Janeiro, com Rodrigo Henrique Correia e Thiago Henrique Farinha nas bandeiras, Wagner Reuei de Santa Catarina será o VAR. Tem uma diferença no VAR, né? O VAR vai ficar do outro lado agora. Não vai ficar ali perto do banco de reserva para não ter aquela pressão. O VAR vai ficar do outro lado, onde não ficam os bancos de reserva. Vamos ver se vai funcionar, como vai ser essa questão aí do VAR, que sempre é polêmica no nosso Brasil, a arbitragem principalmente, né? Os jogadores vão continuar, os jogadores estiverem em campo vão continuar indo lá, né? Talvez mas a pressão do banco mesmo. O banco, o técnico, aquela coisa. Vamos observar. Mais tarde a bola vai rolar. Mário Henrique, o Caixa, a partir de 6h05 aqui na Itatiaia, com João Vitor Cirilo, com Edu Panzi, com o Ídolo Marques, com Cláudio Rezende, comigo, com Rubem Júnior, com todo o primeiro time do rádio. Tem a estreia do Galo no Campeonato Brasileiro.